para ser honesto, a gente tem que olhar para o outro lado. Donald Trump está em outro momento da disputa. O julgamento em Nova York fez com que ele diminuísse a frequência dos comícios, diferente da rotina de atos públicos no início das primárias. A estratégia do republicano, por enquanto, está muito mais voltada em preservar a imagem do que explicar as propostas de governo. Trump está prestes a desafiar a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca. Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata, pelo menos por enquanto, está passando ileso pelas declarações da atriz pornô, que garante ter tido um caso extraconjugal com o pré-candidato. A história é antiga. Apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é que o levou para o banco dos réus. Ele pagou pelo silêncio de Stormy Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração do imposto de renda do magnata está apenas uma transferência de $130 mil para o advogado dele na época. É aí que a promotoria quer condená-lo. Trata-se de um crime de falsificação de documentos agravado pela falta de transparência com os eleitores há 4 anos. Dificilmente Trump será preso por essa ilegalidade. No máximo, multas e um sermão do juiz. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto Michael Cohen, o advogado metido no imbróglio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público. O primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime. E, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Esta semana, Trump recebeu apoio inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do tribunal. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O pré-candidato não pode continuar dando detalhes do que acontece no sigilo das audiências. Até ameaça de prisão ele recebeu. Quanto ao convite para os debates, Trump usou a própria rede social para confirmar presença, mas não sem antes cutucar o oponente, a quem chamou de desonesto. Carlos Pódio continua aqui do meu lado. Pódio, eu acho que todo mundo, nós dois e a massa do público que nos assiste do outro lado da tela, tem um juízo de valor formado pelo Donald Trump, mas que ele é uma figura indelével da história dos Estados Unidos, isso é inegável. Eu tenho os números do que a opinião dos americanos quanto a Donald Trump. E ela também é mais desfavorável do que favorável. Repito, esses números aqui são da segunda quinzena de maio, feito pelo site YouGov, que é uma instituição de bastante respeito nessas medições do público americano. A gente está vendo uma disputa de mais rejeição do que aprovação dos candidatos. Agora, como você mesmo falava comigo aqui nos bastidores, Carlos, não há uma mudança de rejeição. Não é pelo fato dele estar no banco dos réus, ter sido exposto por uma atriz pornô, que aumentou a rejeição dele. Bom, ajuda a gente a entender este fenômeno Donald Trump. Eu acho que foi muito feliz a reportagem marcando o Trump como um candidato distinto de tudo que os Estados Unidos viu. Eu acho que a grande diferença
do Trump com relação a outros candidatos da história dos Estados Unidos é que ele lidera um movimento, ele é o trumpismo, né? Que ele, em certa medida, é uma latino-americanização da política americana. Ou seja, nós estamos acostumados aqui na América Latina ao peronismo, ao varguismo, fujimorismo. Fujimorismo, temos bolsonarismo, lulismo. Isso é algo que é muito comum aqui, que é atribuir a uma figura específica uma relação entre essa figura e os seus seguidores. Nos Estados Unidos isso não era verdade, né? Então o candidato do partido era do partido. Então um escândalo qualquer, como um escândalo sexual, isso poderia derrubar o candidato porque é substituído por outro do partido, porque a aliança está mais ao partido do que ao candidato. Entendi. O Trump, ele comanda um movimento que independe do partido. O Partido Republicano é apenas um veículo do qual ele dirige este movimento chamado trumpismo e que tem esse núcleo mais duro do trumpismo, se apega ao Trump, não interessa o que aconteça, né? É claro que você vê que o Trump, em geral, no público americano, ele tem uma visão desfavorável para o público americano, né? Mas esses que têm uma visão favorável, ele tem uma base que é muito apegada, muito forte a ele, e é isso que o sustenta a despeito desses escândalos todos isso que faz muitos republicanos terem que apoiar o Donald Trump, porque é um custo político de não apoiar o Trump é muito alto. Faltam 5 meses para o dia da votação, que é na primeira terça-feira de novembro desse ano lá nos Estados Unidos. A gente vai falar muito do sistema, os estados, e os pesos e os delegados. Agora, para entender esse movimento, a gente tem que falar dos swing states. Ora elegem um republicano, ora elegem um democrata. E ele tem uma vantagem importante nos swing states, né, Carlos? E essa é a questão que mais preocupa a campanha do Joe Biden, né? Não são apenas os números gerais da eleição, a gente sabe que nos Estados Unidos é importante olhar o desempenho em cada estado, e normalmente alguns estados que o Biden ganhou nas eleições passadas, por exemplo, o estado da Geórgia, Arizona, Nevada, que é onde fica Las Vegas, são 3 estados que o Biden levou nessas eleições, nas últimas eleições, e as pesquisas mostram que ele perde por uma margem muito grande para o Donald Trump, né? Em alguns casos, como na Geórgia, por cerca de 10 pontos. Outros estados, se você for olhar o mapa dos Estados Unidos, Geórgia, Arizona, Nevada, são estados mais ao sul. Você pega os estados que são outros estados mais competitivos, swing states, mais ao norte, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan. Esses 3 estados onde a disputa está mais acirrada, o Trump está à frente, mas com uma distância muito mais modesta. Nesses estados é que me parece que a eleição de 2024 vai ser decidida.